Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma aula nossa sobre a Cristologia. Hoje nós temos a expectativa de conseguirmos finalizar a parte do contraste entre a natureza humana e a natureza divina de Cristo. Temos feito essa exposição de maneira não tão apressada, por dois motivos. Primeiro, porque a gente passa por cima de vários pontos que são pontos importantes, interessantes, né? E o segundo motivo é que cada uma dessas pequenas partes vai se interrelacionando. Então a ideia é que ao final a gente consiga construir essa imagem, que isso consiga ficar bastante claro para todos nós, né? Essa ideia de que Cristo carrega essas duas naturezas em contraste. Mas antes de nós entrarmos agora no tema, vamos começar com uma oração. Senhor Deus, Pai amado, Pai de graça, uma vez mais nós somos gratos a Ti por aqui estarmos, aprendendo da Tua palavra, compreendendo da Tua doutrina, tentando de fato entender mais acerca de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Por favor, Pai, instrua nossas mentes, ilumine-as, Pai, nos dê também paz no coração com tudo aquilo que nós vamos abordar aqui, Senhor. Assim nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós abordamos vários pontos, grandes pontos, com vários tópicos dentro de cada um desses pontos, né? Buscando compreender cada uma das nuances, quando a gente diz que Cristo tem duas naturezas em contraste. Mais uma vez, que não se misturam, que não se opõem, que não são uma contra a outra, mas elas de fato coexistem. É possível nós identificarmos isso através de uma leitura correta das Escrituras. E o nosso último ponto aqui é justamente esse, de que Cristo era ao mesmo tempo onisciente e limitado em conhecimento. Então nós já vimos anteriormente que a onisciência de Deus é um de seus atributos incomunicáveis, ou seja, aqueles atributos que somente Deus detém. Enquanto outros atributos são comunicados ao homem, portanto os homens podem usufruir desses atributos, a onisciência é somente Deus. É bastante óbvio isso, né? E então nós precisamos olhar essas duas coisas acontecendo em conjunto. Vamos lá, então sigamos cada um dos pontos aqui, e a ideia é justamente abordarmos, fazendo essa comparação entre as estruturas das mentes de Cristo. Então, Cristo, em virtude de possuir essas duas mentes, uma divina e uma humana, ele possuía duas mentes. A gente falou sobre isso, pode soar um tanto quanto estranho, né? Mas o fato é isso. Cristo, ele possuía duas estruturas intelectuais de conhecimento, a ponto que nós podemos dizer que ele possuía duas mentes, sendo cada uma delas própria de cada uma de suas naturezas. E aqui a gente vai mais uma vez fazer um alerta, que nós já fizemos umas 3 vezes aqui no decorrer dessas exposições, que é o fato de que nós devemos olhar para Cristo não em suas naturezas. Se nós individualizamos isso de uma maneira radical, nós vamos incorrer nas heresias do passado e do presente. Mas devemos olhar para Cristo como uma pessoa, olhar sobre seu aspecto de personalidade. Portanto, personalidade está acima de natureza. Quando falamos de Cristo, não estamos pensando somente no lado divino dele, ou não estamos pensando somente no lado humano dele, estamos pensando na pessoa toda. Isso, inclusive, tem uma relação muito parecida com aquilo quando nós estudamos a antropologia, né, de falarmos que o homem possui um lado imaterial, ao mesmo tempo que ele possui um lado material. Né? Vimos lá atrás que o correto não é nos referirmos ao homem dessa maneira compartimentalizada, como se a gente pudesse separar, né, essas estruturas. Mas a ideia é justamente nos referirmos como um ser único, indivisível, porque é essa maneira com que Deus nos fez, né, no caso do homem. Agora, no caso de Cristo, nós vimos que ele sempre foi Deus, ele sempre existiu, ele sempre esteve fora das limitações do tempo, da existência, do espaço. Mas quando nós trazemos para o fato de que Cristo ele se torna homem, o ato da concepção
faz com que essas duas naturezas se tornem indivisíveis. Portanto, não mais passíveis de divisão, de separação ou algo do gênero, de mistura, né, como o Concílio de Calcedônia diz. Então, nosso primeiro ponto, né, analisando agora a questão da limitação da mente humana, olhando para esse lado, para esta perspectiva, nós vemos o quê? Que a mente humana, ela pensa limitadamente. Perdão. E a ideia basicamente de que o homem, ele foi criado. A mente humana, ou a natureza humana, ela é finita, pelo fato de ter sido criada, né? E por conta disso, o pensamento, a capacidade de pensar do homem também é limitada. Nós não poderíamos esperar uma coisa diferente, que o homem, por ser criado, teria alguma capacidade espiritual, sobrenatural, de pensar ilimitadamente como o nosso Senhor. Portanto, quando Cristo torna-se homem, ele também carrega consigo essas limitações. Não era de se esperar que Cristo, tornando-se homem, pensasse como Deus pensa em sua natureza humana. É óbvio que a sua natureza divina é completamente ilimitada. Nós veremos aqui ainda hoje isso. A ideia é que nós não podemos divinizar aquilo que é humano em Cristo. Cristo se tornou homem, de fato. Nós não podemos pensar que isso é pouca coisa, que isso não é relevante, ou que pelo fato dele ser o próprio Deus, agora nós esquecemos dessa natureza humana. Foi de fato uma decisão soberana, conforme os desígnios do Senhor. E além de tudo, algo que aconteceu para nos salvar, para nos dar vida, para levar seus filhos a vencerem a morte. Se torna, portanto, semelhante a homens, se torna como nós, para que pudesse ser participante ativo no sacrifício expiatório. Somente um homem poderia representar os outros homens. Nós já vimos isso anteriormente. E a ideia é que a mente finita de Cristo, assim como nós, ela só poderia acumular conhecimento mensurável e finito. Seria impossível, mais uma vez, que um homem fosse onisciente. Isso não existe. A nossa vida é uma progressão de conhecimento. A cada dia nós aprendemos algo. E Cristo segue este mesmo padrão. Se Cristo não seguisse este padrão de limitação do conhecimento em sua natureza humana, ele deixaria de ser homem. Portanto, a promessa de Deus não se cumpriria, ou não seria exatamente aquilo que Deus havia prometido. Seria um tipo de homem diferente, um homem divinizado, talvez, Vemos também que a mente humana pensa de maneira sucessiva. Então, isso é próprio da mente humana, pensar sucessivamente. Nós só somos capazes de pensar com atenção numa coisa de cada vez. Assim como os nossos olhos percebem a realidade visual, nós temos essa limitação, essa dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, nós não temos essa condição na nossa mente de estarmos ocupados simultaneamente com mais de uma coisa, isso por conta da nossa finitude, pelo fato de termos sido criados, mais uma vez. E Cristo, da mesma forma, em sua natureza humana, ele possuía essas limitações. Cristo pensava, Cristo raciocinava de maneira sucessiva. A ideia é que Cristo não poderia conversar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Assim como quando a gente está numa roda de pessoas, você está conversando com alguém, de repente alguém te chama aqui. O teu pensamento, o seu raciocínio é interrompido quando a sua atenção é voltada para outra pessoa, para outro objeto. E Cristo, da mesma maneira, em sua natureza humana, possuía essas limitações. E a gente não deve ter o temor, meus irmãos, de pensarmos em Cristo dessa maneira. Nós veremos à frente que justamente o contrário disso, pensar Cristo numa forma como se ele fosse um tipo de ser diferente daquilo que as Escrituras nos dizem, ocasionou várias heresias no seio da igreja ao longo do tempo. Então, o que nós precisamos é compreender as duas naturezas como uma coisa só. Cristo sendo um ser complexo, portanto.
É diferente dos homens que possuem, dentro da sua pessoalidade, uma natureza somente, Cristo possui duas. Isso é difícil de compreender. Parece um paradoxo, inclusive, né? Mas a ideia é justamente essa, de que nós possamos conciliar essas duas naturezas, compreendendo que elas não vão uma contra a outra, porque Cristo, já vimos isso, não tinha pecado. Então, diferentemente do homem, todas essas limitações humanas foram extraídas ao máximo. Nós veremos em algum momento aqui sobre a questão, acho que é o próximo ponto, de aquisição de conhecimento, e nós vemos algumas nuances aqui diferentes na pessoa de Cristo, do que seria numa pessoa normal, numa pessoa comum. Porque a grande ideia por trás disso é, quando nós vivemos nesse mundo, quando vivemos nessa vida com as nossas limitações, nós não temos somente as limitações, nós temos o pecado. Nós temos essa natureza adâmica, os efeitos noéticos do pecado sobre a mente humana, que fazem com que todas as nossas decisões, embora pareçam um passo adiante, sejam também um passo para trás. Então, é por isso que muitas pessoas não amadurecem. Não amadurecem, às vezes passam uma vida dentro de uma igreja, mas é chamada experiência não santificada, porque aquela pessoa ela não conseguiu, por conta de suas limitações do pecado, explorar, plenamente aquilo que é a sua estrutura enquanto homem. Então, na sequência, a mente humana adquire conhecimento. Então, nós somos ensinados que existe um conhecimento inato, que é um produto da própria inteligência, e que existe também um conhecimento adquirido. São duas coisas diferentes. Esse último conhecimento, o conhecimento adquirido, ele vem até nós através da confrontação com o meio em que nós vivemos, com aquilo que nós nos expomos. É um tipo de aprendizado voluntário a que nós nos submetemos. Então, no fim, a totalidade do conhecimento da mente humana é adquirida e armazenada no nosso mais interior. E Cristo, portanto, tendo esta mente humana também, ele adquiria conhecimento da mesma forma como nós. Ele recebeu informação sobre seus pais acerca da história de seu povo, sobre as ações divinas do passado. Cristo estudou as Escrituras. Ele verdadeiramente se debruçou sobre a história de seu povo, tudo aquilo que havia acontecido, tudo o que se esperava que acontecesse. Muito embora, em sua natureza divina, ele soubesse a hora em que ele teria a segunda vinda, que ele viria na segunda vinda, a ordem dos eventos, como tudo aconteceria. Então, Cristo, em vários momentos, na descrição, no relato dos evangelhos, ele se reporta ao passado de Israel, às informações bíblicas da história, às necessidades de seu povo, fala acerca da astúcia, da maldade dos governantes, dos homens do passado, do presente, aos quais devia respeito, obediência, assumindo, portanto, a sua humanidade. Cristo nos mostra de maneira cabal que ele era homem. Todos aqueles eventos ocorridos mostram Cristo não somente como um ser divino, mas dentro dessa concepção do Cristo há esta humanidade. Cristo não deixa isso de lado. Isso não é escondido no relato da vida de Jesus. Nós vemos todas essas características próprias de alguém que possui uma natureza humana. Tem um ponto aqui que eu anotei. Quando nós somos chamados a sermos iguais a Cristo, isso não se confunde com sermos iguais à sua natureza divina, mas, obviamente, a sua natureza humana. Cristo veio não somente para morrer pelos nossos pecados, mas ele veio para ser um exemplo. O exemplo máximo. É o que Paulo fala, devemos ser imitadores de Cristo. Então, realmente, quando nós pensamos nessa condição de Cristo como o modelo que nós devemos ter,
nós não podemos pensar que é a divindade de Cristo. Aqui se faz necessária essa divisão, né? Em termos pedagógicos aqui somente, né? Nós devemos olhar para a natureza humana de Cristo. Como ele viveu sendo homem, como ele obedeceu os mandamentos do Senhor, como ele honrou seu Pai em sua vida aqui na terra, como todas as suas decisões foram boas, perfeitas, agradáveis, como ele exerceu as virtudes do Espírito Santo, a maneira como ele se relacionou com o Espírito Santo mesmo, né? Isso é uma coisa que nos chama a atenção. Desde o seu batismo, seu ministério ocorrendo, a forma como ele sempre atendeu o chamado de Deus de maneira plena. Então, tudo isso nos aponta para uma humanidade santificada. A humanidade de Cristo é 100% santificada. Então, isso nós nunca conseguiremos atingir nesta vida, mas na glória nós seremos como Ele. Veremos isso em outro momento. Mas é justamente isso, nós seremos como Cristo, de maneira plena, no sentido dessa humanidade que conseguiu atingir esse nível de santidade, esse nível de atendimento aos desígnios do Senhor, a ponto de nos tornarmos realmente santos, né? Então essa a ideia, meus irmãos. Quando nós olhamos para Cristo como imitadores dele, pensemos em sua vida, vivendo aqui nessa terra como homem. Não queremos ser igual a um Deus. Não temos essa capacidade, muito menos essa audácia de dizer isso. Isso é um absurdo, um completo absurdo. Mas nós devemos pensar nesse homem perfeito que passou por aqui. Outro ponto, meus irmãos, a mente humana possui desenvolvimento. Isso é natural, mais uma vez. Quando o homem é gerado, todas as suas características básicas, incluindo a inteligência, já estão potencialmente colocadas nos seus genes. Deus faz dessa forma, né? Uma complexidade que a biologia, que a ciência busca explicar, mas o fato é esse: Deus, em sua soberania, Ele dá a cada um uma porção de capacidade, para que, no decorrer de nossa vida, nós possamos desenvolver essas faculdades mentais, nos tornar realmente aquilo que potencialmente nós podemos ser. E isso acontece pelo desenvolvimento através da prática e do exercício. A mente humana necessita ser desenvolvida pelos estímulos naturais durante toda a existência e pelo treino deliberado de quem quer crescer. Esse é um conceito, né? Esse é um conceito. E a ideia é que Cristo, da mesma forma, desenvolve a sua inteligência. Vamos abrir, meus irmãos, lá em Lucas 2,52. Inclusive, o pastor Luiz expôs esse texto recentemente, né? Já tem algumas semanas aí. Mas é um texto muito interessante, porque se nós imaginarmos aqueles homens que defendiam que Cristo era somente Deus em sua essência, quando nós nos confrontamos com passagens como essa, há um grande problema lógico aqui. Quem achou 52? Por favor, pode ler. A ideia é justamente essa. Cristo, de maneira progressiva, ele aprendeu, ele se desenvolveu. A sua mente foi desenvolvida no seu sentido humano. Voltando, a natureza divina de Cristo sempre foi a mesma, não se alterou em nenhum momento. Cristo foi um agente ativo na criação de todas as coisas. O início do Evangelho de João diz isso, expressamente. E olhando o contexto pelo qual, inclusive, João escreve o seu Evangelho, havia toda aquela ideia da filosofia grega, do hedonismo, tentando dizer uma coisa diversa disso, tentando ou tirar a divindade de Cristo, outras heresias, outros posicionamentos, tentando dizer que era meramente um homem, um grande profeta, um homem exemplar vivendo no meio da sociedade. Mas a ideia é justamente que
Cristo sempre foi Deus. Ele é o agente criador de todas as coisas. Nós não podemos separá-lo do Pai também, né? Então, essa ideia de que Cristo cresce em sabedoria pode parecer chocante, pode ser um confronto a essa outra ideia de que Cristo sempre existiu, sempre soube de todas as coisas. Nele reside toda a sabedoria. Ele sabe tudo o que vai acontecer, ele determina todas as coisas, juntamente com o Pai. E esse é o outro ponto agora que nós iremos abordar, ou outro conjunto de pontos aqui, né? Que são as características da ilimitação da mente divina, fazendo contraste com tudo que nós vimos aqui até agora. Primeiro ponto, que a mente divina não possui limitação. Já falamos que isso é próprio dos atributos divinos, né? Essa infinidade. Não há limite de conhecimento para Deus. Ninguém é capaz também de conhecer a mente do Senhor. Romanos 11:34 diz isso. Se os irmãos puderem abrir, quem achou, pode ler por gentileza. Romanos 11:34. A ideia é essa, de que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Nós não temos capacidade de saber o que Deus pensa. E todas as vezes que o homem tenta dizer o que Deus pensa, ele está errando terrivelmente. Nós vemos isso em nossos dias, irmãos. Pode parecer um absurdo para nós como reformados, né? Pensando nessa possibilidade do homem dizer o que Deus pensa, ou supor o que Deus está pensando, mas isso acontece aí diariamente, em várias igrejas. As pessoas dizendo, não, Deus quer que você faça tal coisa. Deus mandou te dizer isso, né? Tentando fazer essas revelações, o que vulgarmente a gente chama de profetada, né? E quando nós olhamos para essa condição de Deus como sendo infinito, acima do conhecimento, de maneira totalmente fora do âmbito de possibilidade do homem de conhecer, nós vemos o tamanho da atrocidade de dizer que nós conhecemos o pensamento de Deus. Nós tentamos antever aquilo que Deus fará. Tudo isso é pecado, meus irmãos. Não tem outro nome para isso, né? Essa vontade humana de saber mais do que o próprio Deus, aquele que é mais alto, que é mais profundo, né? Buscando ser seu conselheiro de alguma forma, é o que Paulo diz aqui, né? É completamente absurdo, ilógico. Há um outro texto ainda sobre isso, Isaías 55:8. Peço que algum dos irmãos faça a leitura, por gentileza. Isaías 55:8. E aqui é o próprio Deus, por meio do profeta, falando acerca da distância que há entre seus pensamentos e os pensamentos do homem. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. A ideia é justamente essa, meus irmãos, de que o conhecimento divino, ele está num âmbito inatingível, né, por conta dessa mente divina. Nós, como seres criados, não podemos saber aquilo que está no pensamento de Deus, na mente do Senhor, naquilo que Ele deseja que seja feito. E Deus é tão gracioso, tão misericordioso com a raça humana, que Ele nos deu a sua própria revelação. Então, quando alguém diz que conhece a Deus, essa pessoa conhece a sua revelação, as Escrituras. Então, esse tipo de conhecimento do Senhor não pode vir de outra fonte. Tudo que nós estamos dizendo aqui, nessas aulas de EBD acerca da Cristologia, ou de qualquer outro tema que já tenhamos abordado no passado, vem das Escrituras. Não pode vir de um outro tipo de fonte. Por isso que as seitas por aí, elas não se contentam com as Escrituras. Eu vi uma cena, essa semana,
e aquele tipo de coisa que você vê e dá vontade de desver, né, como dizem. Era uma situação de batismo, né, era um batismo em águas, e a pessoa que estava batizando, o pastor, enfim, não sei nem qual que era a estrutura, ele disse assim para a pessoa, ou fez uma pergunta, se a pessoa aceitava a Bíblia e os escritos de uma outra pessoa. Talvez até seja Ellen White, salvo engano, mas eu não lembro qual era o contexto, qual que era a igreja. Então isso é inadmissível, que uma pessoa, que outro homem, né, supostamente atingido por uma inspiração divina, possa nos dizer aquilo que é a vontade de Deus. O cânon bíblico está fechado. Não há mais revelações acerca da vontade do Senhor. Portanto, tudo isso é loucura aos olhos de Deus. Então, nós temos que nos limitar em nosso conhecimento, compreendendo que Cristo, portanto, em sua natureza divina, ele possui esse conhecimento ilimitado, né? Então, ao mesmo tempo em que a mente humana de Cristo possuía conhecimento limitado, somente divina funcionava de maneira ilimitada. O Logos conhecia todas as coisas, inclusive o dia e a hora de sua volta. Porque se a gente tirar esse conhecimento de Cristo, ele deixa de ser Deus. A grande dificuldade é que muitos homens não compreendem, né, essas duas realidades andando em conjunto. Mas esse é o fato. Nós não podemos tirar isso de Cristo. Não podemos tirar a sua divindade, muito menos tornar o seu lado humano divino, no sentido de ser um tipo de homem diferente, com capacidades diferentes, mas ele se torna homem justamente para ser como nós. Essa é a humilhação da encarnação, né? Vamos adiante. A mente divina não possui sucessão de conhecimento, como a gente viu lá, né? Se nós temos essa incapacidade de pensarmos em várias coisas ao mesmo tempo, ou fazemos isso de maneira falha e limitada, né? Porque eu posso estar aqui falando acerca de um assunto e notando lá fora que tem um cachorro ali na grama e estou preocupado com isso, que ele vai fazer suas necessidades lá e alguma criança vai pisar. Essa incapacidade de você ter o foco total numa coisa, né? Em duas coisas, melhor dizendo, você sempre vai pensar sobre uma. Agora, a mente divina de Cristo não tem essas limitações. Não existe sucessão de conhecimento. Ele sabe todas as coisas simultaneamente, né? Conhece todas as coisas de uma só vez. Então a gente não pode privar a natureza divina do Redentor dessa capacidade, senão a gente está destituindo Cristo de sua divindade. E essa simultaneidade é exatamente o oposto da sucessão. E isso aqui é derivado, mais uma vez, da infinidade da mente humana. Essa capacidade vai ultrapassar a compreensão do homem, porque nós só conseguimos pensar de maneira limitada. Então, Cristo vai além, a sua mente é incrível, né? No estado de humilhação, nós não podemos ver essa simultaneidade de pensamento, pois Jesus não fez uso de vários de seus atributos enquanto viveu entre os homens, em virtude de sua condição de servo. Isso é importante de frisar, porque se nós imaginarmos, né, Cristo exercendo toda essa capacidade de pensar simultaneamente e limitadamente, ele anularia o seu lado humano. Mas ele faz isso de maneira deliberada. Ele coloca o seu lado homem à frente das situações para que ele nos mostrasse, através do exemplo, a sua capacidade de não pecar, de obedecer ao Pai, de humilhar-se, né, um ser divino, tornando-se homem, um ser infinito que se torna finito, que está passível, né, de todas as limitações que nós temos aqui. Então, Cristo faz isso em condição de servo. Quando pensamos no Deus que se torna homem, isso é totalmente na condição de servo. Enxergamos nisso o amor de Deus por nós. Não podemos deixar de pensar nisso. Não é uma coisa aleatória que aconteceu na história,
e olhamos para as Escrituras nos contando acerca disso, e destituirmos esses fatos desse lado realmente de relacionamento de Deus com seus filhos. Obviamente Cristo não precisava disso. Não era nem mesmo justo que Cristo se tornasse homem e passasse por tudo isso. Mas ele faz como um servo. Ele deixa de lado toda a sua glória por alguns instantes, né, na existência divina, por alguns anos, e sofre e morre para que nós fôssemos salvos. Mas a segunda glória de Cristo, após a ressurreição, é muito maior do que a primeira, porque ele morreu pelos pecadores, morreu pelos eleitos de Deus. Murilo, me permite só lembrar uma questão, porque sempre quando a gente trata desse assunto, né, a dupla natureza de Cristo, e aí muitas vezes vem à nossa mente aquele texto onde eu vou perguntar para Jesus, né, quando que seria a sua volta, e tal, e aí ele mesmo diz, né, que isso não compete, né, nem a anjos, nem ao Filho do Homem, e nem somente ao próprio Deus. Uhum. Então, aí cai de fato em tudo isso que você já tem colocado aí. Né? E aí Jesus está falando como homem. Ele é o filho do homem, não é nem o filho, sabe? Então, ele como homem, ele de fato não sabia quando seria a sua volta. Né? Então, isso por vezes causa em nós uma questão difícil, né? Quando é Deus. Como Deus, ele sabe. Mas como homem, ele não sabe. A resposta dele ali foi como homem. E como você lembrou bem aí, é uma questão de servo, né? Jesus se fez servo, ele se colocou como servo, ele se colocou nessa posição. E aí, em Filipenses, capítulo 2, um texto bastante conhecido que confirma isso também, né? Filipenses 2, 5. 8, ele tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Aí no versículo 7, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, aí mostrando que Deus, Cristo Jesus, sendo Deus, Ele mesmo tomou essa decisão, né? Lógico, no conselho da Trindade, mas Ele tomou essa decisão de se fazer homem, de se tornar limitado, né? Na sua mente, na sua condição, enfim, né? Se fazer como homem. Então, Ele tomou essa decisão. Né? E por isso a gente sabe por quê, né? Você acabou de dizer, precisava ser um homem, tomar o nosso lugar e fez essa coisa toda. Mas então, só para a gente, talvez, ilustrar aí, né, e tirar definitivamente, não sei se definitivamente, mas tirar da mente essa ideia de que essa questão humana e divina de Cristo, elas precisam ser separadas, né? Mas é uma única pessoa, né? Mas as duas naturezas de uma única pessoa. Obrigado, pastor. É isso mesmo, acho que a chave para tudo é pensar nessas duas perspectivas, né? Cristo como servo e Cristo obediente, né? Que é o que o texto nos mostra. Quando pensamos nisso, passa a ficar mais compreensível o motivo. Porque quem diria que um Deus vai se destituir de sua glória, mesmo que temporariamente, para tornar-se um outro ser, né? Criado, a semelhança desse ser criado. Então, isso aqui nos mostra a importância dessa cristologia, que é compreendermos a grandiosidade do ato de Cristo ter se tornado homem, a humilhação, né, que isso envolvia, assim, essencialmente, pensar num ser divino tornando-se humano, né? Então, realmente, a obra de Cristo se torna ainda mais importante, ainda mais bela aos nossos olhos, né? Mas indo adiante, irmãos, a mente divina não adquire conhecimento, isso aqui tudo é consequência, né?
Um ponto é consequência do outro aqui, né? Porque a mente não pensa sucessivamente, também ela não adquire conhecimento, né? Então, a gente está pacificado nesse sentido, de que Cristo, em sua natureza divina, ele sabia de todas as coisas. A aquisição de conhecimento é própria das mentes finitas, dessas mentes que precisam ser desenvolvidas, da nossa mente humana, o que não é o caso da mente divina do Redentor. A gente pode ver aqui João 2,25, se alguém puder ler, João 2,25, por favor. Obrigado, meu irmão. Então, a ideia por trás disso, mais uma vez, é esse conhecimento pleno de todas as coisas, um conhecimento perfeito acerca de tudo que existe, tudo que foi criado, tudo que se vê, tudo que se não vê, isso está em Cristo. E o último ponto dessa parte aqui, que a mente divina não possui desenvolvimento, né? O desenvolvimento é exclusivo de criaturas que aprendem. Deus não possui essa potencialidade a ser desenvolvida. Deus não precisa aprender. Deus nunca aprende nada. Quando olhamos aqueles termos que parecem nos levar a pensar que Deus se surpreendeu com algo, que talvez Deus tomou conhecimento de uma situação, ou que Ele mesmo mudou a sua perspectiva, nós temos que compreender que cada uma dessas passagens tem algumas particularidades. São homens divinamente inspirados que descreveram aquilo, cada qual com suas particularidades, com sua maneira de escrever, com toda uma carga cultural, expondo aquilo que era a palavra inspirada de Deus. Então, muitas vezes nós nos confrontamos com a ideia de que Deus arrependeu-se de algo, e isso pode soar, né, para aqueles que não estudam as Escrituras, como algo em que Deus foi pego de surpresa. Não, Deus foi pego de surpresa na situação aqui, porque Ele criou os homens, e os homens foram por esse caminho, por outro, e Deus surpreendeu-se. Agora Ele vai fazer determinada coisa. Deus é soberano, meus irmãos. Então, nós precisamos compreender isso. Essa não necessidade de desenvolver a mente divina implica nessas coisas, de que Ele sabe, Ele decreta, Ele determina o fim de todas as coisas. Tudo isso está debaixo da sua mão, da sua capacidade, né? Portanto, Deus não desenvolve nem adquire aprendizado, e Cristo, né, por consequência, porque Ele é infinitamente perfeito em sua mente. Essa perfeição divina faz um profundo contraste com aquilo que vimos de Cristo, como homem, né, sem saber a hora, mas em sua natureza divina, obviamente, isso não se aplica. Meus irmãos, agora nós vamos pular para outro ponto, se nós tivermos tempo aqui. Então, vou mudar aqui minha tela. E a ideia aqui, antes de nós finalizarmos toda essa parte do contraste das naturezas divinas, primeiro nós olhamos, né, para cada uma das naturezas individualizadas, depois nós fizemos esse contraste. No meio disso tudo aqui, a gente acabou abordando uns temas mais lá da frente, trazendo para o momento oportuno, conforme as conversas iam acontecendo aqui, a exposição ia caminhando. Mas tem um ponto que eu acredito que ele precisa ser sanado, precisa ser colocado, porque ele é um grande equívoco na história da igreja, mas ele continua sendo um equívoco nos dias de hoje. E ele é um ponto tão sério e tão difícil, às vezes, de ser compreendido, que mesmo em nosso meio a gente enxerga algumas pessoas enfrentando dificuldade acerca disso. E nós vamos olhar aqui, lá para a igreja primitiva, né, lá para o século IV, V, aquela fase mais tardia, na verdade, da igreja primitiva.
que foi aquela era dos grandes concílios ecumênicos da igreja, em que as heresias haviam se colocado de tal maneira que a igreja sentia a necessidade de se reunir e decidir acerca de alguns temas. Já vimos anteriormente o concílio de Calcedônia falar sobre a união hipostática de Cristo, né? A sua união indissolúvel, indivisível, que não se mistura, não se confunde, e tudo isso são aspectos doutrinários importantes para combater as heresias da época. E este ponto aqui, ele segue a mesma lógica. Eu coloquei alguns termos chaves aqui e a gente vai abordando eles aqui pouco a pouco. Primeiro, falando desta heresia especificamente, do nestorianismo, né? Nestorianismo foi uma heresia cristológica, ou continua sendo, né, porque alguns ainda defendem, que surgiu lá por volta do século IV e V, e está associado ao nome de Nestório, que foi um patriarca de Constantinopla. A principal característica dessa ideia é uma separação radical entre as naturezas divina e humana de Cristo. Isso era tão sério, Nestório ensinava que Cristo tinha essas duas naturezas separadas, a ponto de confundir-se como duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana. Como se a gente imaginasse um tipo de categoria superior, né? Se a gente falou que em termos de categoria, né, no nível mais baixo, as naturezas, um nível superior, a pessoa, Nestório estava dizendo que havia algo maior ainda, que agregava duas pessoas, cada uma com uma natureza diferente. O que vai contra tudo aquilo que nós já vimos aqui, né? Então ele cria que o homem Jesus e o Verbo divino estavam unidos apenas por uma relação moral ou habitacional, como se Deus habitasse nesse homem, mas de uma maneira que não fazia parte de sua essência, não tocava o mais profundo da essência, a ponto que eram duas pessoas separadas. Não havia essa relação substancial. E quando a gente fala substancial, né, de substância, a gente pode pensar justamente na Trindade. A Trindade sendo, né, Deus é um só, mas ele possui essas três pessoas, né? E o que acontece? A igreja se reuniu nesse momento aqui e resolveram estabelecer qual era a doutrina correta acerca da pessoa de Cristo, né? Essa impossibilidade de admitir Cristo como duas pessoas diferentes. E lá, neste concílio de Éfeso, que aconteceu no ano 431 depois de Cristo, eles cunharam este termo Theotokos, que nós colocamos ali, que significa literalmente Maria, Mãe de Deus. E essa é a polêmica, porque esse termo, tanto para protestantes quanto para católicos, ele tem um peso muito grande. Para os católicos, obviamente, eles pegaram esse termo que foi, né, cunhado neste concílio, e com base nisso e em outros absurdos de interpretação da doutrina católica, eles passaram a adorar Maria, como se Maria estivesse acima dos demais homens, da raça humana de uma maneira geral, e pelo fato de ela ter gerado o Filho de Deus, ela tivesse essa condição superior. Então a gente pode dizer que, em decorrência de um caminho correto de se delimitar uma verdade doutrinária profunda, a Igreja Católica criou uma heresia, que é a mariolatria, né? Adorando Maria como se ela tivesse realmente essa condição especial. Mas a ideia por trás deste Theotokos, desse termo, é justamente mostrar que Maria, de fato, ela foi a mãe de Cristo como Deus, porque você não consegue desassociar uma natureza da outra. Então Maria não somente é mãe da natureza humana de Cristo, ela é mãe de Cristo, e Cristo é Deus. Essa é a lógica.
Não que Maria concebeu Deus na Trindade, ou que ela, de alguma forma, novamente ganha este ar de superioridade, né? Mas isso aqui buscava enfatizar a união hipostática de Cristo. Cristo não pode somente nascer como homem. Aquele que nasceu de Maria é Deus. Mas isso não torna Maria acima das outras mulheres, acima dos outros homens, né? Entrando aí num tipo de problema sério, né? Isso. Então foi a igreja para combater uma heresia que criou uma outra? Mais ou menos. O que acontece é que nesse momento histórico não havia essa ideia de igreja romana ou igreja católica. Era uma coisa só, né? Então, esse termo foi criado para mostrar que, de fato, a doutrina da união hipostática ela é uma doutrina inequívoca, para tentar mostrar que o nestorianismo, essa ideia de divisão de Cristo em mais de uma pessoa, era uma heresia. O que acontece com uma boa intenção. Inclusive, muitos reformadores utilizam esse termo, e nós não podemos dizer que esse termo está equivocado. João Calvino disse, olha, fazendo uma paráfrase aqui, né? Ele fala, olha, esse termo não é o melhor dos termos, porque ele pode levar uma mariolatria, né? Mas, de fato, é a realidade de que Maria foi a mãe de Jesus, que é Deus. É difícil compreender, mas quando nós olhamos de forma definitiva para essa maneira como Cristo é como uma pessoa só, e tiramos essa ideia de naturezas distintas, né, e Maria sendo a mãe somente dessa parte humana, estritamente, acaba quebrando, né, uma heresia da época. O próprio Nestório vai dizer, não, o termo correto é Christotokos, mãe de Jesus, mãe de Cristo, né, melhor dizendo. Mas o que ele estava tentando é justamente separar, mais uma vez, demasiadamente essas duas estruturas, essas duas naturezas, né, tornando Cristo uma pessoa divina e uma pessoa humana, ligados apenas por essa questão moral, associativa, como se uma estivesse associada à outra. E não... Eu achei interessante assim, o fato de que até o nosso zelo, né, precisa estar respaldado na palavra de Deus, como é perigoso, né? Porque a intenção não foi boa, mas olha como seu respaldo bíblico caiu numa heresia que está até os dias de hoje, está entranhada. Nós temos parentes romanos, eu acho bem importante a gente ter um conhecimento para poder, em amor, né, ajudar e explicar e esclarecer para o nosso canal. E a intenção foi justamente essa. Jamais foi dizer que Maria estava acima dos outros homens, né? Então, aí realmente a gente vê como é o coração idólatra, né, dos católicos romanos e tornaram isso, na verdade, numa coisa terrível. Então a gente pode pensar mesmo sobre essa ótica, que uma heresia terrível sendo combatida acabou tornando-se, né, ou suscitou uma outra heresia e que afeta aí até hoje, né? A maneira como os católicos enxergam Maria é totalmente fora daquilo que as Escrituras nos mostram, né? Mas isso não faz essa realidade de dizer que Maria é mãe de Deus uma afirmação que está de acordo com o que a gente crê. Então, quando a gente diz que Maria não é mãe de Deus, ou quando diz que Maria é somente mãe do lado humano de Cristo, a gente está separando Cristo. A gente está fazendo isso. Então, essa observação achei pertinente, a gente parar e ver isso por um instante, porque mesmo no nosso meio reformado, há aqueles que fazem essa afirmação. Só que, logicamente, isso tem um problema, carrega um problema, né? Mas só para finalizar aqui, que eu comecei a descrever tudo isso aqui acontecendo, né? E acabei entrando aqui em outros pontos. Outro personagem importante aqui da época era Cirilo de Alexandria. E ele combateu fortemente Nestório. E ele que foi o responsável por trás, né, desse concílio. Portanto, ele dizia que a pessoa nascida de Maria é o próprio Filho eterno de Deus feito carne. A união das naturezas de Cristo é real e substancial na única pessoa do Verbo. Então a gente vê como a estrutura está totalmente correta.
né? Tudo isso aqui não há problema algum. E ele diz que, portanto, é correto e necessário chamar Maria, né, de Theotokos, para salvaguardar a confissão de que Jesus é uma só pessoa divina em duas naturezas. Então o Concílio de Éfeso diz assim, dessa maneira: se alguém não confessa que o Emanuel é verdadeiramente Deus e que por isso a Santa Virgem é Theotokos, porque deu à luz, segundo a carne, o Verbo de Deus feito carne, seja anátema. Essa é uma descrição sucinta, né, de tudo que foi estabelecido nessa defesa da doutrina bíblica acerca da pessoa de Cristo. Então a conclusão, meus irmãos, reformada e segura, para a gente ter paz quanto a isso, né? É teologicamente correto afirmar que Maria é mãe de Deus no sentido cristológico e ortodoxo, porque ela gerou a pessoa do Filho, que é Deus. Contudo, a tradição reformada evita esse título por causa dessas implicações mesmo, né, de idolatria, de questões devocionais, né, que Roma acabou associando a Maria. Então isso acabou criando esse problema. Portanto, Maria não é mãe da divindade quanto à essência divina, ou seja, Maria não gera o ser divino eterno, que não pode ser gerado, obviamente, mas Maria é mãe da pessoa de Cristo, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Assim, Theotokos é uma afirmação da união hipostática. Não se trata de uma exaltação de Maria. A teologia reformada aceita a verdade da doutrina, mas rejeita o uso do título como base para qualquer tipo de culto, qualquer tipo de veneração à pessoa de Maria. Então isso precisa ser muito bem estabelecido, né? Divinação, né? Ou divinização de Maria. Isso. Esse que é o problema. É? Não é? É como se Se ela é mãe de Deus, só pode ter uma divindade, né? Características da divindade. como se Maria, mãe de Deus, o foco deve ser no Deus eterno e sua humilhação em seu filho humana, e não em Maria ser colocada divina. É o contrário, de pensar na humilhação de Cristo, não na divindade dela. Exatamente. Mas ele foi uma pecadora também, né? Ela era uma mulher piedosa, mas ela também estava debaixo da mancha do pecado. Sim. Então a gente olha para Maria enxergando justamente isso. Uma mulher, né, piedosa, uma mulher que realmente tinha uma vida com Deus, e nos dá esse exemplo, assim como uns com os outros, né, os grandes santos do passado são exemplos para nós de piedade, Maria também, mas não nada além disso. A irmã Sônia, depois o Elielton. É engraçado, né, que como isso é aumentado na igreja católica romana, porque eles não têm esse conhecimento, mas ainda bem, sei lá, por um lado, mas por outro, como aumentou, porque hoje esse culto exatamente só da Maria, coisa que não tinha antes. E hoje você tem também aquela Cardões, que não está realmente na geladeira, você fica assim, essa mãe que o pai atende. Antes de passar para o Elielton, só queria fazer um comentáriozinho. A gente vê, minha irmã, como essas pequenas nuances, esses pequenos equívocos, eles são, na verdade, pequenas brechas que vão abrindo um caminho que vai destruindo a igreja, doutrinariamente, né? Então a gente vê uma coisa que às vezes é pequena, não, começou a se aceitar isso aqui, de repente já descambou, porque nós somos assim, nós como homens continuamos pecadores, né? Então como é que a gente vai esperar que todos terão, né, a ponderação, a capacidade de compreender essas verdades? A mesma... Exatamente, por isso que a gente começa a dar valor quando nós encontramos uma igreja séria, uma igreja que seja de fato bíblica, confessional, porque Deus está cuidando desse povo. Deus está cuidando, não deixou esse povo solto aí, né, destituído de sua graça comum, para que fosse, né, imerso nesse tipo de absurdo. Por favor, meu irmão. Eu vi com o tempo
Não, daí a gente pensa em Cristo, somente em Cristo. Só que assim, o Cristo pessoa, né? Não uma natureza ou outra. Não, é que, na verdade, o assunto do concílio era para tratar de Cristo. Isso, questão Isso cristológica. Deus, então, o assunto, o contexto era para tratar de Cristo, e não Isso. de Deus Pai, não da Trindade e tal. Então, por isso, mãe de Deus se referindo a Cristo. Isso. Mas nesse sentido, viu, Eliel? Tá ok. Inclusive, oi? Exato. Essa é a ideia. Os concílios anteriores, né, o início da igreja primitiva, até comentei isso aqui em algum ponto, vivia com aquele problema da trindade, né? Então haviam inúmeras vertentes, compreensões acerca da trindade, e no momento em que isso foi pacificado de alguma forma, por meio da compreensão desses temas, né, entra essa questão de Cristo. Então, de fato, o concílio de Éfeso estava preocupado somente com essa questão cristológica, né? Então, quando a gente olha para essa afirmação, nós podemos dizer que ela é uma afirmação que está correta, embora seja polêmica, porque, vejam só, nós tivemos aqui 6 aulas. 6 aulas. Eu acredito, talvez, que eu não tenha sido superficial nesses assuntos. 6 aulas para a gente chegar aqui nesse momento e falar uma frase que ainda assim desce meio estranha, com toda a base de cultura, de formação romanista que nós temos, né? Olhamos para isso aqui, opa, calma aí, como assim? Isso aqui é coisa de católico, né? Então é mais ou menos isso. Por favor, Daisy. Muito difícil esse assunto, né? Porque os argumentos daquelas religiões que não têm Cristo como Deus, eles usam exatamente esse tipo de argumento. Porque eles falam, tá, então se a gente divinizar Cristo, a gente está divinizando Maria. Porque daí eles podem usar até o nosso argumento como contra-argumento, por exemplo, de Lewis. Quando ele vai explicar, olha, filho de Deus, Deus é, né? Filho de peixe, peixinho é. Filho de gato, gatinho é. Uma forma, né, bem tranquila de se compreender isso. E daí eles usam esse próprio argumento para contra-argumentar aquilo que a gente tem. Então, eu sempre acho muito difícil isso. É complicado. É que o nosso coração ele vai sempre para o lado da idolatria, né? A gente pensar. A gente não pensa no fato incrível, maravilhoso, insondável de Deus ter colocado Cristo para nascer de uma mulher. O Criador nascendo por meio de sua criatura. A gente não olha para o evento em si. A nossa tendência é olhar para a pessoa. Então a gente vai olhar para Maria, né? A gente falou, a humanidade com seu coração pervertido, e vai começar a construir essa divinização, né, acerca da pessoa de Maria, deixando de lado o fato de que, olha o quão incrível é isso, essa união hipostática de Cristo, que se dá na concepção dele, por meio de uma mulher, por meio de alguém que foi criado. O próprio Deus se torna homem, e a gente deixa de enfatizar essas coisas que são incríveis, são verdades centrais. E na próxima aula, passei do tempo, perdão, na próxima aula a gente vai inclusive ver o posicionamento de João acerca dessas heresias cristológicas. A gente vai ver o quão importante é isso aqui que nós estamos estudando, porque o coração humano é dessa forma, ele é falho, ele vai por esse lado, ele não vai olhar lá, não, Maria é mãe de Deus, nossa, Maria realmente é divina também, merece ser adorada. Então, essas pessoas que adoram Maria dessa forma, elas deixam de adorar o objeto daquela afirmação, que é o próprio Cristo. Quer dizer que Cristo, uma pessoa só, com suas 2 naturezas, inseparáveis, indivisíveis, que não se misturam, nasceu de uma mulher. Né? Então, Maria é lembrada hoje, irmão, não é só pelo fato de ter gerado o Filho de Deus, é só de olhar. Se Jesus tivesse nascido dela, se fosse essa mulher, nós não estaríamos. exato. O foco tem que ser em Cristo, não nela. Seria uma mulher, nasceria uma filha como qualquer um de nós. Ela só é lembrada por causa do eterno e seu bem. Exato, exatamente, minha irmã. Então, é isso, meus irmãos. Na próxima... Opa! Só ia falar uma coisa que eu achei interessante que eu tinha que falar, que o próprio Cristo resolveu essa questão da idolatria de Maria. Porque quando ele vê ela chorando,
ele fala que tenho eu contigo, mulher. Então, ele não idolatrou ela, né? O conselho divino, né, a ordem de todas as coisas estava acima de Maria, que era humana, quando ele fala isso, né? Que tenho eu contigo, mulher. Pronto, resolveu, né? É isso, meus irmãos. A gente continua na próxima aula. Vou pedir para a Gabi, você pode fazer uma oração, por favor?